Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel Colasso e eu fiquei responsável por falar da história do Brasil e o grupo Racionais, e a história do grupo Racionais. Espero que vocês gostem e tenham um ótimo vídeo. Formação do grupo Racionais. O grupo foi formado há mais de 30 anos por Mano Brown, Pedro Paulo Soares Pereira, nascido em 1970, Ice Blue, Paulo Eduardo Salvador, nascido em 1969, e Ed Rock, Adivaldo Pereira Alves, nascido em 1968, e KLJ, Kleber Geraldo Lely Simões, nascido em 1969. É considerado o maior grupo de rapper do Brasil. Está entre as bandas mais influentes do país. Canções com letras quilométricas, pesadas e carregadas de gíria que muitos costumavam falar no estado de São Paulo, principalmente naquela região. Fizeram do Racionais um divisor de águas do hip hop brasileiro. A maioria das suas músicas era falada do dia a dia de um cidadão de periferia, de um prisioneiro e como retratava e como era o mundo do crime. Essa era a maioria das músicas que era composta pelo grupo Racionais. Embora inicialmente conhecido apenas na capital paulista, o grupo conseguiu alcançar um sucesso muito significativo. A partir de 1993, com o disco Raio X, em 1997 se consolidou de uma vez com todas o álbum Sobrevivendo no Inferno, concordando com a ideologia da banda ou não. Uma coisa é verdade, eles abriram as portas para esse gênero se tornar tão popular como é nos dias de hoje aqui no Brasil. Outro fato inegável é que a história dessa banda é bastante interessante. E afinal, estamos falando do primeiro fenômeno do rap brasileiro. Como eles se reuniram para formar a banda Racionais? No início eram duas duplas, Mano Brown e Ice Blue, na zona sul de São Paulo, enquanto Ed Rock e KLJ eram na zona norte. Os quatro se encontravam em um clube de rap, onde a dupla conheceu o trabalho da outra. Foi assim que começou uma amizade que ressaltou na formação dos Racionais MCs. Nascido no final da década de 80, o nome do grupo foi inspirado no disco Racional do Tim Maia. Como o grupo foi evoluindo? A primeira gravação foi feita em 1989, quando a produtora Zimbabwe Records lançou a coletânea Consciência Black. Nesse disco tinha duas músicas da banda, Pânico na Zona Sul e Tempos Difíceis. 2 anos depois, essas primeiras músicas entraram no álbum do grupo Holocausto Urbano, que foi o álbum de estreia do grupo em 1990. Após esse álbum, os MCs tornaram-se bem conhecidos na cidade de São Paulo e principalmente na Grande São Paulo. No final de 1990, os Racionais lançou seu segundo álbum, Escolha o Seu Caminho, que apesar de ter apenas duas faixas, Negro Limitado e Voz Ativa, ficou marcada na história do grupo do rap nacional. Agora eu vou falar dos maiores sucessos. Em 1993, eles lançaram um disco que começaram a fazê-los conhecidos fora da Grande São Paulo, o famoso Raio X. Neste álbum destacam-se duas músicas que se tornaram alguns dos consagrados sucessos dos Racionais MCs, Final de Semana no Parque e Homem na Estrada. No final de 1997, foi lançado um disco que fez com que os Racionais estourassem de vez no Brasil, o Sobrevivendo no Inferno. Vendeu cerca de 500 mil cópias nos primeiros meses em lançamentos, o que para a época era muita coisa. O disco foi vendido de boca em boca, já que naquela época as redes sociais não existiam e eles raramente apareciam em rádios famosos. E alcançou 1.500.000 cópias vendidas. Isso era muita coisa para aquela época. O álbum Sobrevivendo no Inferno foi lançado por uma gravadora totalmente independente, Cosa Nostra, que pertence ao próprio grupo. Em 2018, o álbum foi transformado em um livro, Racionais MCs. Em 2002, o grupo lançou o álbum Nada Como Um Dia Após o Outro. Bom, gente, meu nome é João Pedro Raimundo e eu estou representando o Segundo Conte. A gente sabe que por volta dos anos 2000 era uma época onde as pessoas não tinham tanto medo como elas têm hoje. Era uma época que as pessoas não precisavam se preocupar com atos de terrorismo, por exemplo. Não precisavam se preocupar com os golpes na internet. Elas não precisavam se preocupar com o aquecimento global. E muito menos em serem barradas por serem imigrantes nos aeroportos, por exemplo. Dando uma avançada, a gente sabe que naquela época era a época da minoria das vozes, onde os negros, os homossexuais e as mulheres não tinham muito espaço. E um dos exemplos para você entender melhor é que era na época do lugar de mulher pilotando um fogão. E isso acontecia tanto no trabalho como na rua, de uma maneira que era comum, uma maneira que as pessoas
aceitável. Então, essas classes eram bem discriminadas. E também foi nessa época que houve o surgimento da luta em busca da igualdade. A gente sabe que hoje em dia os preconceitos eles são de uma forma muito maior recriminados. A gente sabe que quando acontece algum preconceito as pessoas reagem e elas tentam evitar. Claro que tem muitas pessoas que pensam como naquela época, mas atualmente a gente sabe que tem um movimento muito maior e tem uma repressão contra esse tipo de ato. E uma das formas para provar isso foi com o surgimento da Lei Maria da Penha, que aconteceu em 2006. E dando uma avançada, a gente sabe que um homem negro conseguiu chegar à presidência dos Estados Unidos e uma mulher conseguiu chegar ao Brasil, provando como esses grupos conseguiram ganhar mais espaço. E com um rápido avanço tecnológico, a gente sabe que as pessoas começaram a ter opiniões mais complexas e isso facilitou muito, porque as pessoas começaram a saber como reagir caso esse tipo de coisa acontecesse e começaram a ter opiniões bem mais formuladas e um entendimento bem maior. Com o passar do tempo, a gente vai falar sobre quem são os Racionais, no caso. O Racionais ele foi uma banda de rap que foi criada em 1988 e talvez foi a maior banda de rap com alcance no Brasil. Ninguém conseguiu chegar perto do que eles fizeram. Eles se tornaram muito influentes por retratar os fatos, tanto de desigualdade social como do preconceito e a realidade na periferia. A gente sabe como é. E os moradores da periferia se sentiram muito representados pelo que eles cantavam. Tanto que em uma música como No Fim de Semana, eles representam como que é o verão aqui no Brasil, por exemplo. Só que a gente sabe que nem tudo são flores e eles ganharam muito mais força por causa das suas críticas. As suas críticas ao que acontecia na época. E eles ganharam força por meio dessas críticas por causa da diferença econômica das classes que estava começando a surgir. Então a gente pode perceber que o principal objetivo deles era a denúncia contra o que acontecia nas periferias. A gente sabe também que o Mano Brown, na música capítulo 4, versículo 3, ele fala que a palavra é sua arma e ele tem muitas delas. E dando continuidade, a gente sabe que a luta diária ganha uma forma. E essa forma vem no rap, que se torna uma forma de literatura. E ele sempre vai existir enquanto existir opressão, desigualdade social e preconceito. O rap foi tão além que ele não só atingiu a cultura de massa da população, mas conseguiu atingir a elite também. Em uma foto bizarra, por exemplo, Luciano Huck posta as fotos com os discos dos Racionais. Então é meio contraditório, a elite branca escutando músicas da parte periférica negra e que era sempre discriminada. Oi gente, eu me chamo Caroline e eu vou estar analisando a música Diário de um Detento. Ela retrata um dos maiores massacres ocorridos no Brasil, na qual aconteceu no presídio do Carandiru, em 2 de outubro de 1992, onde 111 presos foram mortos pelos policiais. Um dos fatos mais interessantes dessa música é que a letra foi escrita por Josemir Prado, um ex-detento, que não gostava de rap. Em uma entrevista, Mano Brown disse: ele me deu a letra no papel, meio desacreditado. Depois de um ano, eu voltei com a música estourada em todas as rádios e dias depois ele saiu da prisão. São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Nesse primeiro trecho que vocês acabaram de ouvir, podemos perceber que a música começa relatando como se fosse um dia antes do massacre. Ao longo da letra, usa-se frases como se o detento estivesse sentindo o que iria acontecer. De madrugada eu senti um calafrio, não era do vento, não era do frio. Acerto de ponta tem quase todo dia, tem outra logo mais, eu sabia. Diário de um Detento também mostra a difícil realidade vivenciada dentro dos presídios, a comida azeda, o sangue jorrando do ouvido e principalmente o descaso e a violência. O clipe também faz parte de uma narrativa muito real, com suas imagens fortes e épicas. Cadáveres no poço, no pátio interno, Adolf Hitler sorri no inferno. O Robocop do governo é frio, não sente pena, só ódio e ri como a hiena. O vídeo teria que ser gravado em um contexto tão forte quanto, por isso Brown insistiu que ele fosse feito no Carandiru, com os detentos no local.
Essa música ganhou o prêmio de melhor clipe pelo MTV Video Music Brasil em 1998. Oi gente, meu nome é Felipe e bom, uma das músicas do grupo Racionais, ela fala sobre uma tristeza e uma angústia muito grande de uma pessoa, causada pela fama e pelo fato de ajudar milhões de pessoas com suas palavras e não ser recompensado. Bom, começando a música, ele fala sobre a lágrima de um homem, na qual se refere ao tabu da sociedade do homem chorar, de que o homem não pode chorar, de que o homem tem que ser forte e inabalável. Bom, no trecho a seguir, esse estereótipo é bem definido. O trecho diz assim: do que adianta eu ser durão e o coração ser vulnerável? O vento não, ele é suave, mas frio e implacável. Continuando com o pensamento de sofrimento e angústia, temos outro trecho da música que complementa a ideia de tristeza metaforizada em uma lágrima. E ao longo da letra, a lágrima é muitas vezes metaforizada, como na parte que ele diz: é quente, borrou a letra triste do poeta, só correu no rosto pardo do profeta. Bom, ao longo da música, se fala várias vezes sobre religião e fé, tal qual é citado algumas referências bíblicas, também citando o profeta, uma pessoa na qual foi dita como redentora, salvadora de milhões, mas que anda com poucos e foi traído por muitos. Bom, o último trecho citado, além de metaforizar também a lágrima, ela faz novamente uma referência ao profeta, explicando que o profeta também chorou, se referindo novamente ao tabu da sociedade e o homem chorar. E aí, já descobriu que música que é? Isso é tudo, pessoal!